E aí, vamos continuar o nosso papo sobre fé? Eu sou a Cris Lira e estou aqui trazendo uma fala sobre fé dentro da série Revolucionando a Matrix. E já deixo a dica aí para você que chegou aqui agora, para você assistir também o primeiro episódio, que aí você vai entender melhor a nossa linha de raciocínio do que a gente tem desenvolvido aqui. É interessante que essa série tem também como pano de fundo um evento aí que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, um evento que revolucionou aí toda a história e teve aí seus desdobramentos, que ficou mais conhecido na história, né? A Reforma Protestante por um lado e por outro lado a Contra-Reforma, movimentos que fizeram com que a fé cristã chegasse de uma forma muito mais genuína nos nossos dias. E essa grande revolução, ele tem um protagonista aí, que é o Martinho Lutero. E para entender melhor o que aconteceu nesse dia 31 de outubro, é importante a gente voltar um pouquinho na história, rebobinar a fita, né, como se dizia antigamente, né? Voltar um pouquinho aí no tempo, olhar lá atrás. O Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. E ele se tornou monge porque ele sofreu, então, um raio, né, o atingiu, e aí ele ficou entre a vida e a morte. E aí ele fez um voto, que se ele saísse vivo daquela situação, ele ia dedicar sua vida a Deus, se tornando monge, que vai acontecer assim logo em seguida. E aí, na continuidade, algo acontece que marcou grandemente a vida do Lutero. Ele encontrou um exemplar da Bíblia, uma coisa que é muito comum nos nossos dias, mas naquele tempo não era assim. A Bíblia era muito restrita. Era considerado um livro muito perigoso. E aí, quando Martinho Lutero abriu a Bíblia, um texto, né, saltou assim para ele, que é um texto em Romanos que diz: o justo viverá pela fé. E aí deu um nó na cabeça do Lutero, porque ele olhava ao seu redor e não via a fé sendo enfatizada. E algo começou a acontecer dentro dele, né? Ele começou a questionar tudo aquilo, e esse movimento gerou, que podemos concluir, na conversão de Lutero. Um ponto aí em que ele se volta realmente para Deus, um encontro com Deus. E disso a gente já conclui que a grande revolução que vai acontecer lá na frente, no dia 31 de outubro, na verdade, ela começou muito antes, ela começou dentro de Lutero. Foi uma revolução de dentro para fora. E foi isso que inspirou para que ele pudesse montar aí essas 95 teses baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso também deu forças e coragem para que ele pudesse levar isso para frente. Mas é interessante que essa conversão, né, essa experiência que Lutero teve de encontro com Deus, é possível que ele tenha se inspirado um grande ícone para ele, que era o Agostinho. Lembra que ele era um monge agostiniano? Então, Agostinho teve uma experiência muito marcante de conversão. Agostinho era um homem muito inteligente, por conta disso, depois de convertido, né, ele trouxe aí uma grande contribuição para a teologia cristã. Ele foi uma espécie ali de Paulo do seu tempo, ele viveu ali em meados de 300 depois de Cristo. E assim, ele, antes de ser cristão, ele na verdade, ele era cético e teve muita dificuldade de acreditar em Deus. E como ele mesmo fez questão de enfatizar, ele também viveu uma vida desregrada e promíscua. Então, a conversão de Agostinho foi um marco na sua vida. E ele também, esse processo de conversão aconteceu lendo a Bíblia, em Romanos, mas em outros textos, né? Não foi o mesmo que Lutero. Mas foi a partir dessa leitura que algo começou a acontecer, e essa transformação, esse marco em que ele data muito bem o tempo dele antes de cristão e pós-cristão. E o que a gente pode concluir a partir dessas experiências, né, tanto do Lutero como do Agostinho? Que a fé é que nos conecta a tudo isso. A fé é que nos liga, é que nos une. A fé nos liga, por exemplo, a um cara registrado lá na Bíblia, no início, em Gênesis, chamado Abraão, que é considerado o pai da fé. E a fé, ela é única, mas a experiência, ela é pessoal. Não importa se você tem alguém próximo, o seu pai, a sua mãe, alguém que tenha tido uma experiência assim realmente real com Deus, real com Cristo. Você precisa ter a sua experiência. E isso é que vai fazer toda a diferença. Lembra que falamos lá atrás
que muitas vezes nesse seu processo de busca, não importa tanto se hoje você tem tido dificuldade de acreditar em Deus, de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Afinal, um livro escrito por homens, né? O que muitos argumentam, mas na verdade, você precisa saber que a Bíblia ela não foi escrita para ser um livro científico ou mesmo histórico. A Bíblia é um livro de fé. É a fé que vai ser esse grande eixo. E a partir da experiência que você tem com Cristo, todas essas coisas se tornam reais. Aí que acontece então, que a gente pode chamar o matrix do negócio. Os seus olhos espirituais, eles são abertos. Essa é uma temática que Paulo trabalha em 2 Coríntios 4, que ele vai falar sobre isso. Que o inimigo desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Mas a partir do momento que você tem esse encontro com Cristo, seus olhos espirituais são abertos. E a Bíblia, né, como ela mesmo se autodenomina, né, ela vai dizer que a letra mata, o espírito da vida. Eu lembro quando eu era adolescente, não tinha tantas versões da Bíblia como tem hoje. E as Bíblias, geralmente, elas eram com capa preta, no máximo marrom. E aí chegou uma versão, uma novidade, que era a versão da Bíblia Viva. E o legal era que essa Bíblia, ela tinha capa de papelão colorida, e a versão, ela era mais contextualizada, versão aí parafraseada, mas mais assim, fácil para esse tempo. E aí um amigo nosso chegou assim, falando que ele já tinha conhecido a Bíblia Viva, e ele falou: olha, vocês não vão acreditar. Quando a gente abre a Bíblia, as letrinhas ficam todas pulando. Claro, fazendo graça com a gente. Porque de verdade, gente, isso não acontece. Mas é impressionante que quando você tem esse encontro com Deus, a Bíblia passa a ser viva. E aquelas experiências, aqueles personagens lá mencionados, vai fazer sentido para você. É como que muitas vezes aquelas letras saltassem, que bate com a experiência que você está tendo. Então, essa experiência desse encontro com Cristo é algo muito importante, que a Bíblia vai falar que quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Jesus batendo um papo com Nicodemos, lá em João 3, ele vai chamar isso de novo nascimento. E em Efésios 2:10, Paulo vai falar que essas pessoas que têm encontro com Cristo, elas são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Esse capítulo 2 de Efésios é um capítulo muito importante na teologia da salvação, porque é nesse capítulo que Paulo finca aí a fé como o eixo, o grande eixo da salvação. Olha, não é por obras, nem o esforço humano vai fazer você merecedor da salvação. É mediante a fé, por meio da fé, pela graça, mediante a fé. E esse verso 10 aí, que é considerado inclusive o texto central de toda essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele vai trazer então essa visão de um grupo de pessoas que são criação de Deus, agentes de Deus influenciando o mundo, agentes do reino. Poderíamos dizer que seriam mutantes. Aí que acontece o Matrix aí também, né? Fazendo uma menção mais uma vez ao Matrix, né? Então existem esses agentes de Deus, uma espécie de mutantes. Eu fui verificar o significado da palavra mutante, eu achei que cabe bem aí, porque na ficção científica, mutante são pessoas extraordinárias, resultado da mutação da espécie humana. É meio louco, mas é algo que acontece de fato. Existem esses agentes do reino que a própria Bíblia vai dizer que essas pessoas estão no mundo, mas não são desse mundo. E aí, você se considera, você é um agente do reino e você tem consciência de qual é a sua missão? É sobre isso que a gente vai continuar conversando no próximo e último episódio dessa minissérie. Eu espero que você continue com a gente. Forte abraço e até lá!